Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a esse nosso primeiro encontro dessa série de vários encontros que teremos aí pela frente, para que a gente revise da melhor maneira possível a nossa disciplina Direito Empresarial. E a primeira coisa que eu queria fazer aqui com vocês era tentar convencê-los. Sabe aquela coisa do vendedor que vai bater a sua porta? Hoje em dia não tem mais muito isso não, né? Hoje em dia só se vende pela internet. Quando o vendedor vai bater a sua porta, que quer lhe dar assim, uns bons motivos para você adquirir o produto, no caso aqui, você já adquiriu o produto, né? Senão você não estava me assistindo. Mas o que eu quero, gente, é tentar convencê-las a olhar de uma maneira mais dedicada, de uma maneira com mais boa vontade ao nosso pobre do direito empresarial. Certo? Vocês vão notar que a professora é um pouco, digamos assim, carente em relação a isso, mas essa é a verdade, gente. Direito empresarial, e vocês sabem melhor do que isso, melhor do que eu, né? Não costuma ser assim a matéria que vá arrebatar grandes amores e tudo mais. Mas, no tipo de concurso que vocês objetivam, a gente vem tendo em todas as ementas, em todos os conteúdos programáticos dos editais, o nosso conteúdo praticamente por inteiro. Então, é isso que vamos fazer aqui. Então, eu faço esse primeiro convite para você. Venha aqui, venha realmente de braços abertos, para que a gente mostre para você que direito empresarial não precisa ser uma coisa absurdamente difícil, não precisa ser uma coisa maçante. E eu acho que você também sabe, se você já está aí habituado a estudar, se preparar para a prova de concurso. A gente diz o ditado que concurso você não faz aquele, digamos, esse seja o seu primeiro concurso. Concurso você não faz para passar necessariamente naquele, né? Você faz até passar. E normalmente vocês estão aí fazendo uma série de concursos e tudo mais. Eu tenho certeza que vocês têm uma ideia que existem certas matérias que são matérias mais genéricas, que são matérias que aquela pessoa que está se preparando para concurso tem uma boa ideia dela. É direito constitucional, direito administrativo, a depender do concurso, trabalho, quando é na área trabalhista. Mas empresarial, seja qual for o concurso, seja ele qual for, a gente está aqui gravando, ao mesmo tempo eu estou gravando por esses dias. Magistratura e Ministério Público estaduais, magistratura e Ministério Público trabalhistas, que mais? Carreiras jurídicas, dentre tantos cursos, defensoria, que a gente tem aqui. E direito empresarial nunca costuma ser aquela matéria que o aluno está muito bem preparado, porque ele não gostou na faculdade, então acaba que ele fica defasado. Mas é esse convite que eu quero fazer para vocês, tá? Eu sempre coloco, deixa eu colocar aqui para vocês, só para a gente descontrair, essa senhorinha muito simpática, para dizer para você, para lhe fazer esse convite e para dizer a você, para você se desarmar. E aí sim, a gente vai conseguir entender o direito empresarial. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá, gente? Eu acho que a grande aposta, o grande desafio que eu tenho aí dando aula em preparação de concurso para direito empresarial nesses anos todos é sempre nesse sentido. É tentar desmistificar a matéria, é tentar trazê-la de uma maneira muito mais palpável para vocês. Então, me deem aí essa chance. Não abandonem a pobre professora que, como vocês já viram, já é carente pela matéria que ensina, mas eu digo sempre que o que me salva, né, dessa carência em sala de aula, principalmente na faculdade, nas faculdades que eu leciono, é que eu também sou professora de Direito Civil. E isso ajuda a gente em empresarial, porque empresarial, em muitos momentos, a gente toca em civil, e isso faz com que também seja mais fácil de você aprender. Já falei bastante, mas não me apresentei, né? Então preciso me apresentar. Eu sou a professora Renata Lima, e deixo aqui para vocês, deixa eu pegar aqui, deixa eu só ir passando aqui para o nosso material. Deixa eu pegar aqui em branco. Achei que eu tivesse escrito, mas eu deixo aqui para vocês já meu Instagram, certo? É Renata de Lima Pereira. De modo que vocês já podem me seguir. Lá tem dicas, lá tem umas coisas interessantes para vocês se guiarem. E o Facebook, que é uma rede hoje em dia menos utilizada, também é Renata de Lima Pereira, do mesmo jeito que está aí, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou pegar esse material, deixa eu dizer a vocês como é que vai funcionar. Esse material aqui da gente, do jeito que ele está aqui, ele está disposto para você, da maneira que está aqui. Só que aqui ele está disposto em forma de slides. Quando ele estiver disposto para você, o pessoal reúne tudo num único arquivo.
Aí a gente vou fazer aqui esse primeiro bloco e daqui para o final eu paro com vocês para a gente falar só sobre bibliografia, tá certo? Essa parte não está aqui no material de vocês, mas está no meu, mas daqui a pouco, à medida que a gente for falando, a gente vai tratando sobre bibliografia. O que é que a gente pretende tratar aqui para apresentar um pouco a nossa matéria? A gente vai fazer o seguinte, vamos dividir o direito empresarial em seus grandes ramos, em seus grandes sub-ramos. Então, vamos para a parte geral, que é o que vamos começar hoje, direito societário, não necessariamente nessa ordem, estou só citando. Direito societário, direito cambiário, direito contratual, direito falimentar e recuperacional são os sub-ramos do direito empresarial. Dessa maneira, a gente vai analisando todas as leis mais importantes de nossa matéria, os posicionamentos dos tribunais superiores, as súmulas, as matérias controvertidas, que em termos de empresarial é muito menos, é quase nada se a gente compara, por exemplo, com o constitucional e por aí vai. Bom, gente, e aí, para a gente começar, eu quero lhe fazer um convite. A minha sugestão é que vocês peguem esse material que aqui está e que vocês imprimam o material. Professora, não dá só para eu fazer aqui, salvando no computador, eu vou baixar, porque eu acho interessante vocês imprimirem. Primeiro que a gente vai riscá-lo bastante, né? Eu adoro ficar riscando, então já também te advirto. Se estiver assistindo a aula pelo celular, coloca sempre na posição horizontal, mas como a gente escreve muito, o ideal mesmo era numa tela de computador, porque fica maior. Ou como eu tive uma aluna agora para a OAB, nesse último curso, ela disse que obrigava a família dela inteira a assistir aula de empresarial. Veja que pessoa legal, né? Ela disse que botava no meio da televisão, da sala, e a família inteira era obrigada a assistir aula de direito empresarial. Como você preferir. Mas a intenção de vocês imprimirem o material é para que vocês fiquem com a apostila. É porque, ao final, vocês terão uma apostila com as devidas anotações. Nesse ponto aqui, não, mas mais para frente eu vou trazer um material em anexo, um resumo para vocês estudarem. Então, gente, sempre tudo que a gente vai fazer aqui é no sentido realmente de facilitar a vida de vocês. Então, venham com a gente, não nos abandone, tá certo? Que você não vai se arrepender e depois você não vai dizer que direito empresarial é a coisa mais difícil do mundo. A gente vai começar bem do comecinho. A gente vai começar falando de codificação. Se você me perguntar, professor, é comum nos dias de hoje a gente ter, em termos de prova de concurso, questões envolvendo codificação? Não é uma coisa que apareça muito, mas eu tenho que mostrar a vocês de onde surgimos, de onde nossa matéria surgiu, para onde estamos. Gente, esse é outro ponto de direito empresarial. Essa conversa aqui inicial, esse papo inicial, né, ele é absolutamente imprescindível para a gente. Quando a gente dá aula de direito empresarial para concurso, é diferente, como eu estava dizendo, de direito civil. Direito civil, você parte do pressuposto que todo mundo tem uma base mínima. Um vai ser melhor em família, um vai ser melhor em contraste, mas eu tenho uma base mínima. A partir dali, eu jogo para cima. Direito empresarial, eu tenho que fazer as duas coisas. Eu tenho que ter uma base para jogar para cima, mas eu tenho que começar do início. Porque realmente existem pessoas que vão adquirir o nosso curso e que estarão quase que zeradas na matéria, tá? Então, por isso, vamos começar bem do comecinho. Vamos tratar da nossa codificação. Num passado, a gente viveu sob a chamada dicotomia, separação do direito privado. Tínhamos o nosso Código Comercial e tínhamos o nosso Código Civil. É bom que você memorize os anos. Código Civil de 16, Código Comercial, deixa eu só apagar aqui, Código Civil de 16, Código Comercial, primeiro código que tivemos aqui no Brasil, qual foi ele? 1850. E vivemos assim por longos e longos anos, por longas e longas décadas. Quando a gente chegou, dando um salto histórico, porque aqui também a gente não vai tratar de tudo, quando a gente chega na Constituição Federal de 88, gente, passa a haver um fenômeno chamado, é um nome bem difícil, mas é fácil de entendermos, de constitucionalização do direito privado. E o que é que isso veio a significar? Matérias privatistas, direito civil, direito comercial,
passam a ser tratadas largamente no bojo constitucional. A isso chamamos de constitucionalização do direito privado. Se você quiser, se você nunca leu, eu vou dar umas sugestões de textos, de livros, de livros, claro, mas de textos, de filmes, até para ajudar na matéria, sempre que couber. Existe um texto que você acha facilmente no Jus Navegante e outros sites, que é Constitucionalização do Direito Civil, de Paulo Lobo. Ele traz esse fenômeno assim de maneira perfeita. O que foi que aconteceu aqui? Pois bem, vindo para a nossa matéria, a Constituição Federal de 88, no seu artigo 170, ela trata de todos os ditames da ordem econômica e financeira. Gente, aqui eu vou lhe fazer um outro convite. A gente vai falar muito desse artigo 170 em diversos momentos, mas os artigos que eu pontuar aqui, quando vocês pararem esse bloco, quando terminarem, quando forem estudar, não deixem de fazer a leitura dos artigos que pontuarmos. A maioria deles estará aqui, alguns não. Então, o artigo 170, ele é somente de nossa matéria, dos ditames da ordem econômica e financeira. Pois bem, a gente viveu sob essa dicotomia, sob essa separação, até chegarmos no Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002, ele resolveu fazer uma coisa diferente. Ele resolveu unificar o direito privado. Pelo menos do ponto de vista de legislação, ele resolveu tratar ambas as matérias privatistas no mesmo texto. Não vou falar aqui do Código Civil em si, porque não me interessa nesse momento. Mas o que é que aconteceu aqui, gente? O Código Civil de 2002, ele revogou o Código Comercial de 1850. Mas me diz uma coisa, até hoje, teu vadimécum vem com o Código Comercial de 1850? Sim ou não? Se ele não vem, ele está com defeito. Pode reclamar lá na empresa que te vendeu. Porque ele revogou o Código Comercial de 1850 apenas de maneira parcial. Melhor dizendo, ele derrogou o Código Comercial de 1850. Tem uma parte desse código que está em vigor. Essa parte que está em vigor é a parte relativa ao direito ou comércio marítimo. No mais, quase que toda a nossa matéria veio para o Código Civil de 2002. Aí deixa eu te dar aqui uma outra informação. Eu vou enumerar, nesse momento, quais são as bases legais de nossa matéria. Por onde é que a gente vai andar? Por onde a gente vai pisar? E aqui eu vou enumerar, de maneira aleatória. Nossa matéria está contida no texto constitucional. Nossa matéria, na sua grande maioria, está contida no Código Civil. Mas também temos uma parte dela. Deixa a canetinha aqui, não é isso? A canetinha criou vida própria. Inclusive, estava azul aqui, agora está preto, né? Eu botei preto, depois ficou azul, agora está preto. Não sei se vocês perceberem. Enfim, tem uma parte dela que está aqui no Código Comercial. E, gente, eu também tenho a nossa matéria contida em diversas, incontáveis leis extravagantes. Me digam aí algumas, vamos fazer de conta que isso é uma terapia nesse momento. Me digam aí algumas que lhe traumatizaram durante a faculdade. Vamos lá, qual foi? Lei de duplicata, lei de propriedade industrial, essa é boazinha. Lei de cheque, para mim, a mais traumatizante de todas é a lei de sociedade anônima. Mas temos diversas leis esparsas. Aí vem comigo aqui. Esses 4 pontos, 1, 2, 3 e 4, são as bases legais de nossa matéria. São aqueles pontos onde eu vou encontrar a nossa matéria. Constituição, Código Civil, Código Comercial e leis esparsas. Aí, para a gente terminar esse nosso desenho aqui, esse nosso desenho hoje em dia tem o nome de mapa, né? Eu digo que antes do pessoal criar o nome de mapa, eu já fazia através de desenhos. Estava aqui conversando com um colega antes da gente começar aqui a gravação e dizendo a ele, eu não consigo dar aula se eu não estiver riscando, eu não consigo dar aula se eu não estiver desenhando. Minha memória é visual, então acho que, né, de repente você acha que todo mundo tem a mesma sua, mas de repente a sua é melhor auditiva.
O que é que eu quero terminar de riscar aqui esse nosso mapa, gente? Eu quero que você entenda que esse Código Comercial de 1850, deixa eu pegar uma outra coisinha aqui que a gente não utilizou. Deixa eu ver, o roxo já utilizamos, enfim, vou pegar essa. Esse Código Comercial de 1850, ele adotava a teoria dos atos de comércio. Era essa a teoria do Código Comercial de 1850. Quando a gente veio para o Código Civil atual, a gente passou a adotar a teoria italiana da empresa. E com isso a gente rechaça a teoria dos atos de comércio. Com isso a gente passa a nossa disciplina de direito comercial para direito empresarial. Mas até hoje, num desses concursos de tabelionato que eu gravei esse ano, que já foram vários, num deles o programa era direito comercial, certo? Então, o próprio Fábio Ulloa, que é o nosso papa, chama o livro dele de Manual de Direito Comercial. Mas a nossa matéria, o nome modernamente, né, mais atualizado, é Direito Empresarial, sob a égide da origem, da inspiração da teoria italiana da empresa, que é o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Bom, gente, isso aqui é só para convidá-los para esse passeio, para vocês saberem por onde a gente vai começar a andar, para agora sim a gente ir para o nosso Código Civil. Deixa eu dizer uma coisa logo para agilizar a nossa vida. Toda vez que citarmos um dispositivo, sem dizer de onde ele é porque é Código Civil. Até porque a maioria do que vamos falar aqui é Código Civil. Então, a gente vai começar lá do comecinho do Código Civil, para diferenciar o que é capacidade do que é impedimento para atividade empresarial. Deixando bem claro, as figurinhas são só para a gente descontrair, deixando bem claro que a palavra de ordem do direito empresarial é dinheiro. A gente não tem pudor, a gente não tem nenhum problema em reconhecer isso. A palavra de ordem do direito empresarial realmente é dinheiro. Gente. Aí, o primeiro assunto que vamos tratar é: fulaninho é capaz ou incapaz para atividade empresarial? Isso aqui é um aspecto que tem mais a ver com direito civil, até vocês vão ver. Fulaninho sendo capaz ou incapaz, de repente ele tem alguma função, alguma condição que o faz ser impedido de ter atividade empresarial? Pronto, é isso que vamos começar a tratar a partir de agora. Toda vez que a gente entrar no assunto, eu pontuo aqui para vocês, a gente trata, a gente lê os principais artigos, mas por óbvio, gente, isso aí vocês fizeram, nem na faculdade a gente faz isso, por óbvio a gente não lê todos os artigos daquela matéria. Mas para vocês saberem, quando forem estudar esse assunto, capacidade, incapacidade, impedimento está onde? 972 a 976 do Código Civil, tá certo? Então é isso que a gente vai começar a ver agora. Vamos começar, daqui a pouco eu explico melhor capacidade, incapacidade e impedimento. Primeira coisa, você precisa saber como empreender de acordo com a nossa lei. Para nos ajudar, eu vou criar aqui um personagem imaginário. Eu vou criar João. João, ele me consulta enquanto advogada. João é uma pessoa bem orientada, vai começar a empreender com orientação de um advogado. E João me pergunta: Renata, como é que eu posso empreender de acordo com o Código Civil? Eu vou dizer a João o seguinte: João, vê só, senta aí para a gente conversar. Você vai escolher. Ou você constitui uma sociedade, você se junta com Pedro, com José, com Maria, com quem você quiser, e constitui uma sociedade. Ou você vai ser empresário individual. Essa é a primeira informação que você tem para trazer para seu cliente, gente. Ou você constitui uma sociedade, ou você é empresário individual. Você vai dizer, professora, é ele quem escolhe? É. A lei não interfere nisso, não. Ambas as hipóteses têm ônus, têm bônus, e aí ele escolha como ele quer empreender. Mas sociedade eu vou deixar de lado. Sociedade vai ser nas nossas próximas aulas. Hoje eu quero mais me focar aqui na figura do empresário individual. E a primeira informação que eu quero dar a vocês é que, hoje em dia, muito se utiliza empresário individual como sendo sinônimo de EIRELI ou EIRELI. Não são sinônimos. É importante você saber, para efeito de prova,
que aquele empresário individual com responsabilidade ilimitada não está morto. É bem verdade que é muito mais comum a gente ter um empresário com responsabilidade limitada. Mas o de responsabilidade ilimitada não está morto. Espero que todo mundo saiba o que é isso. Mas se não souber, conceito básico de direito empresarial. Ter responsabilidade ilimitada significa que as dívidas da empresa vão atingir meu patrimônio particular. Significa que há uma mistura. Quando ele tem responsabilidade limitada, o direito lhe dá a possibilidade dele criar um muro, dele se blindar e as dívidas não atingem o seu patrimônio particular. Aí você diz, ô professora, é claro que no dia de hoje, ninguém quer ser empresário com responsabilidade ilimitada. Tá, gente? Mas a nossa prova ela não é prática, nossa prova ela é teórica. Para efeito de lei, a empresa individual, onde há responsabilidade ilimitada, não foi extinta do ordenamento, não. Ela continua plenamente em vigor. E vem cá para eu te contar mais. No fim das contas, eu tenho uma exigência aí pesada para o EIRELI. A gente vai falar aqui dos principais dispositivos do EIRELI, parágrafos, mas aí você vai fazer a leitura do 980A do Código e seus parágrafos. Para eu constituir um EIRELI, o capital social, o dinheiro da empresa, não pode ser inferior, o capital social não pode ser inferior a 100 salários mínimos. Pronto, aqui eu já barro muita gente. Se você chega na junta comercial dizendo que seu capital social é de 10 salários, você tem que ter essa condição aqui, tá? Então, EIRELI, na prática, todo mundo que tem empresa individual é EIRELI, na prática é verdade. Mas, para efeito de prova, EIRELI é só uma das espécies de desenvolvimento de empresa individual. Gente, nós vamos trabalhar aqui, como eu disse a vocês, o nosso ramo do direito, ele não é aquela loucura, feito é constitucional, administrativo. Eu digo aos meus amigos, né, um fica cutucando o outro, tá certo? E a gente que dá aula de título de crédito sofre bullying o tempo inteiro. Então, eu tenho licença para fazer bullying com quem quer que seja. Aí eu digo aos meus amigos que dão aula de constitucional, de administrativo, eu digo, vocês não podem nem tomar café da manhã, né? Porque aí já tem que sentar ali, pegar o celular, o jornal, o que quer que seja, já ler o que foi que aconteceu de ontem para hoje, alguma interpretação. A disciplina da gente tem isso de bom. É uma disciplina muito mais estática. De vez em quando a gente vai ter uma discussão lá no tribunal, no STJ principalmente, mas a nossa disciplina é mais estática. Mas, mesmo assim, a gente vai tratar com vocês de algumas instruções normativas de um órgão que rege a atividade empresarial. Daqui a pouco, daqui para o final, eu digo que órgão é esse. E a gente vai tratar de enunciados do Conselho de Justiça Federal. E num desses enunciados, vejam que coisa interessante, da terceira jornada de direito comercial. O que é que ficou determinado a partir disso, gente? Deixa eu só te dizer uma coisa antes de ir para lá. Eu posso ter quantas empresas na minha vida? Quantas eu puder, não é? Quantas meu dinheiro couber. Mas, numa condição de EIRELI, eu só posso ter uma. Tá certo? Pronto. Isso aqui é um resumo dos parágrafos atinentes ao EIRELI. Pois bem, o enunciado 92, ele traz duas informações bem interessantes para a gente. Deixa eu parti-las aqui. Na primeira parte, ele diz, a EIRELI pode ser constituída por pessoa natural ou jurídica, nacional ou estrangeira. Gente, vê o que aconteceu. Desde que o EIRELI ele foi constituído, ele entrou em vigor em 2012, que está certo. O EIRELI, ele precisa ser formado por uma pessoa só. Uma só pessoa. Para mim, e para grande parte da doutrina, estava claro que estávamos tratando de pessoa física. Mas começou a se criar uma corrente dizendo não. Ele pode ser constituído via pessoa jurídica. Por exemplo, uma limitada constitui um EIRELI. Acho bem estranho, não concordo com essa tese, certo? Acho que a intenção do legislador era de ser pessoa física, mas o que eu acho, e parte da doutrina acha, não vai adiantar se você tem uma posição predominante. Só estou discutindo aqui com vocês, porque nesse momento dá para a gente fazer isso. Mas para efeito de prova de concurso, que é o que lhe interessa, o que é que você vai fazer? Olha só, a EIRELI, ela pode ser constituída, sim, ou por pessoa natural ou por pessoa jurídica.
Eu posso gostar ou não desse enunciado, posso concordar ou não com isso. Ela pode ser constituída por pessoa natural e jurídica. E lembra a exigência aqui de ter uma empresa só? Continua o resto do enunciado, dizendo que essa limitação é apenas para a pessoa natural e não para a pessoa jurídica, tá? A gente vai falando, a gente ainda vai trazer outras regras do EIRELI, mas a mais importante é essa, é vocês se inserirem, vocês lerem o artigo 980-A e seus parágrafos. Feita essa explicação inicial, eu quero tratar aqui com vocês agora sobre o que seja capacidade para atividade empresarial ou incapacidade. Capacidade para atividade empresarial vai nos lembrar muito o direito civil. E foi o que eu disse a vocês, sempre que for possível, sempre que for cabível, a gente vai lá também para o direito civil sem nenhum problema. As matérias se somam, né? O direito ele é um só, por completo. Eu já estava comentando com meus alunos, mais cedo eu estava na faculdade, e é uma turma de título de crédito, né? Porque título de crédito, só a minha pessoa na faculdade que eu leciono, nem os professores de direito empresarial querem dar aula de título de crédito, né? Por que será? E sempre fica comigo, mas eu dou numa boa. Aí eu estava comentando com os meninos que a gente fez uma coisa diferente, a gente vai fazer uma prova integrada, uma prova só com 5 matérias, e todo mundo fica ali de cabelo em pé. Mas, gente, essa é a tendência, né? A gente ter cada vez mais uma noção globalizada. A gente divide o estudo em ramos, porque fica didaticamente mais fácil. Mas vocês vão ver que o direito civil, ele toca a nossa matéria o tempo inteiro, e nisso a gente vai diferenciar aqui, a gente vai tratar. João tem capacidade ou ele é incapaz para atividade empresarial? Vamos ver aqui a primeira regra. Me acompanhe, tá? Isso daqui, gente, é meio confuso, porque são 4 regras diferentes, mas eu vou trazê-las da maneira mais fácil que eu posso para vocês. Quem faz a confusão aqui é o legislador. Eu estou me aventurando aqui a desmistificá-la. A primeira situação é, com quantos anos se pode abrir uma empresa individual? Essa resposta está no artigo 5º do Código Civil, tá certo? No seu inciso 5º, parágrafo único, inciso 5º. Você pode abrir uma empresa individual desde que haja 2 requisitos. Professora, 18 anos. Claro, 18 anos pode, né, gente? Mas não é isso que me interessa. No entanto, nesse momento, eu posso abrir uma empresa individual antes? Posso. Desde que eu tenha 16 anos, mais economia própria. É o que está aqui no artigo, basta vocês fazerem a leitura. A partir daqui, ele estará automaticamente emancipado. Essa é uma das hipóteses automáticas de emancipação. Percebe? Direito civil. Tá? Gente, por esses esquemas assim que a gente vai fazer, é isso que eu estou dizendo a vocês. É melhor, se estiverem vendo no celular, tá? Que coloquem deitado. Por mais que eu tente até fazer minha letra grande, mas é uma coisa orgânica mesmo de mim. Então, a gente vai fazer esses esquemas para facilitar a vida de vocês. 16 anos, com economia própria, conceito bastante divergente na doutrina, o que seja economia própria, ele estará automaticamente emancipado. Tá certo? Pronto, acabou-se a história. Então, ele não precisa ter 18 anos, porque ele pode se emancipar nessa situação. Essa regra, ela é do Código Civil de 16, que foi repetida no Código Civil de 2002, e tudo bem, até 2019, está tranquilo, está favorável, era assim que vinha a nossa vida. Em março de 2019, entrou em vigor uma instrução normativa. Lembra que eu falei há pouco de um órgão que a gente vai falar dele, que rege a atividade empresarial? Entrou em vigor uma instrução normativa do DREI. Quando eu falar em registro, eu digo o que, é que significa DREI. Não se preocupe, eu não deixo de dar nenhuma informação. Que mudou, gente, a idade mínima para a constituição do EIRELI. Então, vê só, raciocina comigo. Se agora eu tenho uma instrução normativa para o EIRELI, que é essa que está aqui, que a gente vai falar quais são os requisitos, qual é a interpretação que eu faço? O que está no artigo 5º, inciso 5º do Código Civil, não se aplica mais ao EIRELI. Essa situação que acabamos de falar aqui se aplica somente ao empresário individual que tem responsabilidade ilimitada. Mas olha o que eu vou te dizer. Você não vai ler isso em nenhum lugar desse artigo 5º, inciso 5º, não.
Você vai saber disso quando você faz uma interpretação sistemática da lei. Por quê? Se eu passo a ter uma regra diferente agora para o Eireli, consequentemente, essa regra que já existia não é mais para o Eireli. Então, para o Eireli, pela Instrução Normativa de número 55 de 2019, ele não precisa ter 16 anos. Ele não precisa ter nada, gente, no sentido de que ele pode ter qualquer idade. Não há mais idade mínima para que se constitua um Eireli. E, inclusive, vem a instrução normativa dizendo que não há vedação legal para incapaz de constituir Eireli. Preste atenção. Empresa individual, onde ele tem responsabilidade ilimitada, prevalece artigo 5º, inciso 5º. Para a constituição do Eireli, não tem idade mínima, é qualquer idade. Mas, espera aí, também não é uma bagunça não, né? É qualquer idade, mediante a presença de alguns requisitos. Vou dar um intervalo aqui, no próximo bloco eu digo que requisitos são esses.